só começo o programa como? Eu só começo o programa quando? Você me conhece, você já sabe como funciona. É com música que a gente começa o programa Gisele Almeida, este programa de variedades, e que você acompanha de segunda a sexta-feira aqui na TV Gazeta, canal 19.1, na TV Mato Grosso, canal 27.1 e, é claro, pelo Instagram, @Gisele Almeida Oficial. Seguimos até meio-dia, 1 hora de programa. Que coisa boa! Estou aqui andando para lá e para cá, para que vocês possam olhar o look. Exatamente, já vou te falar porque eu quero que você olhe para este vestido. Eu acho que acontece muito com vocês todos, muito, de olhar uma peça no guarda-roupa e dizer o seguinte: eu vou esperar uma ocasião especial para usar este vestido que eu comprei, tá aqui já há um tempão e nada acontece, mas eu vou esperar. Aí você olha, abre o guarda-roupa e olha para uma outra peça e pensa: eu não vejo a hora que aconteça um evento para que eu possa usar esta roupa que eu comprei e ainda está com a etiqueta. Gente, eu estou com um vestido hoje incrível, maravilhoso. Com esse vestido eu posso ir a um casamento e estarei muito bem vestida. Mas o que eu quero te falar hoje é que a pessoa mais especial e o evento mais especial é você. Então não deixe para depois, não deixe para usar depois a roupa que você comprou, a blusa, a calça, o vestido, o macacão, que você quer tanto usar e que cabe em outras oportunidades, em outros eventos, para usar naquele momento que você está imaginando que possa vir e que possa acontecer. Isso acontece com roupas e acontece também quando a gente compra, por exemplo, pode baixar um pouquinho, DJ? Pode baixar um pouquinho. Quando você compra, por exemplo, um jogo de xícaras, esperando uma visita especial para usá-las, não é? E você não usa para você, que é a pessoa mais importante da sua casa. É você que tem que experimentar um chá, um café com aquela xícara linda que você comprou. Tomar uma água ou um vinho com aquela taça maravilhosa que você comprou. Então, não deixe para amanhã, porque a gente nem sabe se vai ter amanhã. Veja bem como é complicado. Aí você deixa tudo guardado, não usa nada, não aproveita, não curte. Então, quando eu falo que hoje estou com um vestido que eu nem sei se caberia para este programa, mas é claro que cabe para este programa. Claro, acabei de dizer que eu escolho a roupa e eu escolho também o evento, o dia, porque é para mim. É claro que eu quero estar bem vestida para todos vocês, mas antes tem que ser para mim. Se eu não me sinto bem com aquela roupa, eu não venho, mas nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Agora, se eu gosto, acho lindo, por que perder esta oportunidade hoje aqui com vocês? Não. De jeito nenhum. Portanto, estou aqui bela e formosa para começar o programa Gisele Almeida. E eu não estou sozinha. Não mesmo. Nem faria este programa só. Não tem graça. Receberei daqui a pouco o Dr. Lucas Bertolin, cirurgião oncologista, e falaremos sobre câncer coloretal. Prevenção, diagnóstico precoce e avanços no tratamento. Bom, perguntaremos, é claro, sobre o que é câncer coloretal, se está se tornando muito frequente, se isso é falta de cuidado, se é falta de fazer um check-up, se a alimentação é um dos fatores de risco. E como prevenir? Principalmente como prevenir. Já então, Dr. Lucas Bertolin aqui com a gente. Receberemos também a Aline Grazielli, dermatologista,
E olha só, hoje muita gente está emagrecendo, não é mesmo? Indo para academia, fazendo dieta, cirurgia bariátrica ou até usando canetas emagrecedoras. Mas poucas pessoas falam sobre o que acontece com a pele, com o rosto, com os cabelos durante este processo, até com as unhas. A pele fica mais flácida? Fica. O rosto fica uma aparência assim, nossa, aquele rosto cansado? Sim. E aí a gente faz a seguinte pergunta: isso é normal? Tudo isso acontecendo é normal? Nós falaremos com a doutora Aline sobre os impactos do emagrecimento, porque causa impacto. Muitas pessoas sonham em emagrecer, mas e aí? As consequências? Até onde é positivo e é negativo para esse paciente, para essa pessoa que quer muito emagrecer? Falaremos então com ela, que entende muito sobre este assunto, e ficaremos então sabendo se existe uma forma de emagrecer sem passar por este processo. Será que é possível? Sem flacidez, sem queda de cabelo? Ou a flacidez é inevitável? Fica aqui a pergunta e nós receberemos já então a doutora para compartilhar com a gente todas as informações que ela puder passar hoje aqui. Bom, né? Muito bom! E agora a gente vai para o intervalo e voltaremos rapidinho para você, saúde e vida longa, para você também, para vocês todos. Eu volto já, é coisa rápida. Saúde! O SAMU não vai fechar em Cuiabá. O que o governo de Mato Grosso fez foi uma parceria entre SAMU e Corpo de Bombeiros. E o resultado é ampliação e melhoria do serviço para a população. Todo atendimento agora é centralizado. O número de equipes mais que dobrou, saltou de 12 para 25. Foi super rápido, meu pai foi imobilizado, foi bem tratado e em menos de um dia, sem sequelas, meu pai estava em casa. E o tempo de espera pelo atendimento caiu 9 minutos. Na prática, essa integração significa mais agilidade no atendimento para quem precisa. Rapidez, pela sensibilidade que tiveram comigo, sabe? Naquele momento ali. Porque a gente está ali, a gente está entregue. Na emergência, cada minuto faz diferença. Se você precisar, pode ligar no 190, 192 ou 193, que o SAMU ou o Corpo de Bombeiros irá te atender. Governo de Mato Grosso. A natação é uma das atividades mais completas para o corpo e para a mente. Na Academia Medley, o treino de natação para adultos é pensado para todos os níveis. Com orientação de professores experientes, você melhora a respiração, fortalece a musculatura, aumenta a resistência e ainda reduz o estresse do dia a dia. Cuide da sua saúde, movimente seu corpo e descubra o prazer de nadar. Academia Medley. Tradição, qualidade e resultados dentro d'água. O governo encarou o problema da BR-163 e fez 230 quilômetros de duplicação. Hoje está muito melhor a rodada do estado do Mato Grosso, divisa a divisa, né? Não temos mais os buracos, economia com combustível, economia com tempo. A família fica bem mais calma agora quando a gente sai para a estrada, né? E até o final deste ano serão mais de 7 mil quilômetros de asfalto novo. Hoje, quando eu entro no carro para fazer esse trajeto, fazer uma viagem, é muito mais tranquilo, né? De ver que a minha família e ver quem eu mais amo tá em segurança. É um governo que vai lá e faz. Governo de Mato Grosso, governo que vai lá e faz. Aqui o trabalho não para. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva.
E nós estamos de volta, o programa é ao vivo e nós estamos aqui na TV Gazeta, canal 19.1, mais tarde tem Repeteco aqui, você sabe que à noite tem Repeteco na Gazeta. E nós estamos também ao vivo no Instagram, @Gisele Almeida Oficial. Bom, vamos lá então para a primeira entrevista do programa com o Dr. Lucas Bertolin, cirurgião oncológico, e vamos falar sobre câncer coloretal. Dr. Lucas, muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado. Para falar de um assunto muito importante. Bom, obrigado, Gisele, pelo convite, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um assunto muito importante, né? Porque o câncer coloretal, ele vem aumentando significativamente. Há uma estimativa que em 2026, 2028, mais de 50 mil novos casos vão surgir no Brasil. Então, isso, daqui 2 anos. Entre 2026 e 2028. Né? E se a gente tirar os cânceres de pele e não melanoma, ele vai ser o terceiro câncer mais comum na população brasileira. Então, é uma doença que merece muita atenção. E é uma doença silenciosa. Né? As pessoas não costumam fazer exames para poder fazer o diagnóstico. O brasileiro acaba sendo difícil fazer o check-up. É um grande problema, né? Fazer o check-up. As pessoas não levam muito a sério os exames, cuidar da saúde, porque a impressão que a gente tem, na verdade, não sei se é o ser humano ou se são os brasileiros, a impressão que a gente tem é que nunca vai acontecer nada de grave com a gente. Não é? Sim. Pode acontecer com um vizinho, pode acontecer com alguém bem próximo, mas parece que não vai chegar até nós. Então, eu acho que por conta disso, as pessoas vão deixando e vão deixando e vão deixando. Você disse que o câncer coloretal é uma doença silenciosa. Olha só que problemão temos aqui. Sim, esse é o maior problema do câncer de maneira geral. A gente estava até conversando antes de entrar ao ar, assim, contando que uma história familiar, uma pintinha, achou que não era nada. Sim. E viu o quanto era um problema. Isso se reverbera para o câncer de colo retal. Né? Na fase mais inicial, Gisele, ele não tem sintomatologia alguma. Não tem dor, a pessoa não vai sentir dor, incômodo, nada. Normalmente não sente nada e a pessoa está vivendo a vida dela. Normalmente, a partir dos 45 anos, a doença tem uma maior incidência, não faz um exame que é a colonoscopia para investigar. E aí, quando a doença vem se avançando, os sintomas vêm aparecendo, como perda de peso, dor abdominal, sangramento, né, nas fezes. Às vezes as pessoas confundem muito com hemorroida, falam, não, eu estou com hemorroide, e vai deixando. Quando começam os sintomas mais graves a apresentar, aí procura o médico. E aí o tratamento é diferente, porque o câncer, qual que é o nosso maior objetivo? A gente não quer que ninguém tenha essa doença. Claro. Mas se tiver, que a gente faça o diagnóstico precoce, ou seja, na fase inicial. Porque o tratamento muda, a chance de cura aumenta absurdamente e o tratamento é um tratamento menos radical. Então, por isso a importância da população que está assistindo procurar fazer os exames, né, procurar um médico, procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Para quê? Para fazer esses exames de rastreio. Se existir a doença, que seja na fase inicial, que o tratamento tenha efetividade, ou seja, ele chegue à cura. Então, nós começamos falando aqui sobre o câncer coloretal, mas ainda tem muita gente que não sabe o que é. E onde que esse tumor fica localizado, enfim, acho que é bom a gente explicar, né? Vamos mas sim. Antes disso, eu gostaria de lembrar que na semana passada eu entrevistei aqui a sua esposa. Ela é endocrinologista. E o assunto que nós falamos aqui, qual foi, hein? Falar sobre obesidade. Obesidade. Então, e assim, eu não sabia que o Dr. Lucas era o marido da nossa convidada e ver como as coisas acontecem, né? Nós estamos aqui hoje, né? Você vê o destino, né? Aí você falou, poderia ter vindo os dois juntos aqui, né? Para fazer uma entrevista em casal. Exatamente. E assim, um dado importante, que é a obesidade, ele é fator de risco para o câncer, tá? De maneira geral. Então, o combate à obesidade, sem dúvida, nos auxilia contra o combate ao câncer, tá? E voltando à sua pergunta para a gente saber exatamente o que é o câncer coloretal. A gente fala, e às vezes a gente não se atenta de que tem muita gente em casa que ainda não sabe o que é. Sim, com certeza. De maneira mais básica e genérica, é o câncer no intestino grosso. É do jeito mais fácil de entender. Então, toda a porção do intestino grosso, a gente chama de cólon, ele é dividido em alguns segmentos, e a porção final do intestino grosso a gente chama de reto. Então, quando essa doença comete esse órgão, a gente fala que é um câncer coloretal. Né? Então, é um órgão extenso
Então a gente tem bastante incidência, como eu falei no começo, e a gente está aqui para poder informar a população a importância dessa doença, né? O quanto é importante a gente ter o hábito saudável, né? Como eu falei, do tabagismo. Lembrar que essa doença também ela é extremamente ligada ao etilismo, ao tabagismo, à obesidade. Então a gente tem uma vida saudável, de maneira geral, ela previne contra o câncer. Você disse que o número de casos vai aumentar até 2028. Sabe-se lá depois como vai ser, né? E quais são os fatores de risco? Porque se você sabe, se as pesquisas mostram que vai aumentar, existe um porquê, né? Sim. A mudança do hábito alimentar na população em geral, nos últimos anos, ela vem mudando muito. Então, o consumo de carne vermelha, de embutidos, de bebida alcoólica. Hoje em dia, essa febre do vape, né, desses cigarros eletrônicos, que isso tem uma carga tabágica muito alta. Então, isso são fatores que influenciam para essa doença. Outro fator que antigamente, né, há 20, 30 anos, era difícil a gente ter acesso à saúde. A saúde ela também vem avançando de maneira geral e aqui no Mato Grosso. Hoje a gente tem excelentes profissionais, endoscopistas, a gente vai nos lugares mais distantes do Mato Grosso, já tem alguém fazendo uma colonoscopia, então isso nos auxilia a fazer o diagnóstico. Antigamente as pessoas morriam e nem sabiam qual o motivo. Isso, né? Nem sabiam o porquê. Fulano morreu, mas não sabe o que era, né? Às vezes poderia ser uma doença como o câncer coloretal. Mas ele teve as dores. Sim. Então, sangramento, perda de peso, e as pessoas ficavam sem saber, né? Morreu, não tinha acesso, né? Não tinha acesso, a saúde era bem precária, era difícil. Então o avanço vem melhorando e também a informação, né? Claro, a informação é importante. Principalmente assim, um programa como o seu. Isso faz com que a pessoa que está lá na sua casa agora estrala na cabeça dela, poxa, eu vou procurar um médico, eu nunca fiz um exame de colonoscopia, já estou com a idade mais avançada, ou estou tendo um desses sintomas que estão sendo comentados, né? Estou tendo sangramento, ou perdi peso, estou tendo dor abdominal, e procuro o médico. E aí sim, é o maior objetivo nosso estar aqui hoje. A gente quer fazer o diagnóstico precoce, para a gente poder tratar esses pacientes. Quando você fala da perda de peso, então existe também a falta de apetite? Quando o tumor vai ficando com volume maior, né, ele vai causando sintomas de obstrução no intestino. Né, e isso causa desconforto e natural que a pessoa não se alimente mais. E a doença, o câncer por si só, é uma doença altamente consumista. Então ela vai consumir na pessoa, entendeu? Então por isso a pessoa ficando mais debilitada. Tanto é que nas fases mais finais da doença, né, a gente vê o quanto a pessoa fica debilitada e consumida. Quando você diz que ela é silenciosa, eu fico aqui na dúvida também sobre... Ela é silenciosa, mas é agressiva? Ou ela é silenciosa e lenta? O que acontece? Isso depende muito do tipo histológico, do tipo do tumor que está cometendo. Né? Tem alguns tumores que eles são mais lentos no crescimento, mas tem tumores que são um crescimento muito mais rápido, principalmente nos pacientes mais jovens. A gente vê que as doenças dos pacientes mais jovens, elas são muito mais agressivas. Então... É por isso, assim, a gente não faz rastreio com colonoscopia num paciente de 25, 30 anos de idade, porque não é comum nessa idade. Mas quando apresenta, Gisele, assim, normalmente o crescimento é mais rápido, então os sintomas vêm com maior velocidade. Mas vocês pedem que as pessoas comecem a fazer exames a partir de que idade? Olha, eu recomendo meus pacientes acima de 45 anos. Se teve um histórico familiar, a gente antecipa esse exame para 40 anos. Então, assim, basicamente, para quem está assistindo, minha recomendação, quem está acima de 45 anos que nunca fez o exame, que procure fazer. E faz uma vez por ano? Se o exame estiver ok, a gente pode omitir por 1 ou 2 anos. Tá? Então, se tiver alguma alteração, o médico vai ver qual é essa alteração e se precisa repetir com 1 ou 2 anos. Você falou do vape. Eu gostaria de falar sobre isso porque é impressionante como eu vejo pessoas usando o vape muito mais do que o cigarro. E o que eu ouço bastante é que, mas o vape é muito diferente do cigarro, não causa danos como o cigarro. Eu não sei se você também escuta muito isso. E eu já entrevistei aqui profissionais dizendo que o vape faz um estrago incrível e que o resultado virá daqui a uns anos. É isso mesmo? Com certeza. Assim, o cigarro, ele é, vamos dizer, é antigo, né? O hábito de fumar, ele é muito antigo.
Então a doença relacionada ao tabagismo ela é muito bem conhecida. Quando vem para esses cigarros eletrônicos, ele mascara um pouco porque que acontece. Como não há cheiro, as pessoas consomem em qualquer lugar. Sim. Mas incomoda, tá? Eu também não ele solta aquela fumacinha, vem um cheirinho estranho ainda, só que parece que pode, não é? Dá a impressão que o vape pode, porque o cigarro ele tem mais fumaça, ele faz mais barulho ali. Sim. E o vape ele é mais silenciosinho, então a impressão que as pessoas têm é que em qualquer lugar a gente pode. Mas eu não gosto de ficar perto de pessoas que estão fumando, usando, sim, fumando, sei lá o que é, mas enfim, usando vape. E agora você continua. Então, assim, isso faz com que a carga do tabagismo aumente mais. Né? A quantidade de nicotina não é controlada, não é regularizada por nenhuma agência. Então, a gente acredita que nos próximos anos a gente vai ver muita sequela relacionada a esse tipo de usuário. Que a carga do tabagismo vai ser muito alta para essas pessoas. Então, eu faço um alerta a quem está aí nos assistindo que tome cuidado com isso aí. Não é legal, né? Não, como você falou também, eu sinto bastante desconfortável e te faz mal para a saúde. Existem várias doenças relacionadas ao vape. E olha só, são muitos jovens, não é? Sim. E você disse que o câncer coloretal, ele chega mais perto das pessoas acima de 40, 45 anos, né? Uhum. E aí quando a gente fala sobre o vape e esses jovens usando tão cedo, né? Gisele, o que eu costumo dizer para os meus pacientes? Né? Que a conta chega para tudo na nossa vida. Para tudo, doutor. Conta de luz, a gente usa demais, o ar-condicionado usa demais, a conta chega. E na saúde não é diferente. Não, a gente é uma máquina. Quando a gente fala para a população, se você conversa com as pessoas que têm um carro, uma moto, elas fazem a revisão do carro regular. Deu lá 15 mil quilômetros, elas vão lá, levam na concessionária. Tem que fazer a revisão. Agora, com ela não para uma vez por ano e procura fazer todo o check-up, todos os exames. Não, a maioria não faz. Sim. E olha que a revisão, muitas vezes a gente tem que pagar, né? Sim. A minha revisão, a gente tem que pagar, eu pago. Agora, às vezes, as pessoas até têm um plano de saúde e ainda assim omitem de fazer. Né? Então, voltando no assunto da conta, tudo que você fez ao longo de sua vida, né, até para as pessoas entenderem o que é o câncer. Né? O câncer é quando a célula do nosso corpo ela começa a crescer de forma desordenada. E isso tem várias maneiras para fazer o que acontecer isso. Ou seja, você ficar matando aquela célula, estressando. Então, o tabagismo ele faz com que aquela região onde está sendo acometida, ele vai trocando aquele tipo celular até o momento ele crescer de forma desordenada. E aí que eu falo, você ficou 20, 30 anos consumindo algo que é errado, que faz mal, que está comprovado cientificamente, uma hora a sua conta vai chegar. Existe muitos estigmas, mas fulano, meu avô formou lá até 80 anos e morreu de outra coisa. Olha, essa história a gente ouve muito. Ele não é regra, é exceção. Né? Eu digo, de regra, o tabagismo, o etilismo, ele vai ter sua conta. E também a gente não pode deixar de falar sobre alimentação, sobre exercício físico, porque a gente falou sobre obesidade aqui, estamos relacionando com alimentação, lógico. Então, o cuidado também tem que ter o álcool também, né? Sim, Gisele, a gente de maneira geral, a gente tem que levar uma vida saudável. Né? A gente tem que sempre ter como opção no nosso cardápio comida mais saudável. Eu sei que é difícil, né? Principalmente no dia a dia, né? As pessoas trabalham bastante, às vezes tem que comer uma comida embutida, então... Ou vai no restaurante e não tem ali aquela dieta que ele está fazendo, e vai isso mesmo, e pede um lanche, e no final de semana bagunça tudo. Sim, então assim, não tem tempo às vezes de ir para uma academia, algo do gênero, a gente entende isso. Mas o que a gente fala para a população é tentar levar ao máximo a vida regrada, tentar levar ao máximo a vida saudável, na medida do possível. Né? Eu acho que esse é a maior mensagem. Né? Não esculachar de vez, né? Falar, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou comer o que eu quiser comer. Não, afinal de contas, né? A vida é só uma, né? Aí a gente também não vai, né? Vamos lá. Mas pode ser que ela seja mais curta, né? Exatamente. É esse que é o problema. Mas muitas pessoas levam a vida assim, né, doutor Lucas? Sim. Eu tenho uma vida só, eu não sei como é que vai ser amanhã. E no início do programa eu falei sobre a gente usar aquela roupa que, por exemplo, a gente compra um vestido maravilhoso e o evento tão esperado não chega. E você não usa.
Eu acho que tem que usar, use em outros eventos, use para ir em outros lugares, mas use, porque o mais importante é que você está afim de usar aquela roupa, você comprou para isso. A mesma coisa acontece quando você compra algo para sua casa e você não usa porque você espera uma visita chegar. Então você coloca a visita como algo mais importante do que você e a sua família. E estamos falando aqui sobre saúde. O que é mais importante, né? Quando a gente fala sobre saúde, é você estar bem. Então, você tem que colocar aí, em primeiro lugar, uma atividade física, em primeiro lugar, uma alimentação saudável, e não começar a achar que você pode tudo porque a vida é curta. Porque, como o Dr. Lucas está comentando aqui, a gente pretende viver muito. E se você fazer da sua rotina o que a gente está falando aqui, uma alimentação saudável, dormir bem, beber menos ou não beber, com certeza você terá uma vida longa e aí a gente quer que você esteja completamente saudável, né? Porque viver bastante e não ter qualidade de vida também não é um bom caminho. Não é vida, né? Aí não é. Assim, Gisele, a gente que trata paciente oncológico, né, eu trabalho no Hospital do Câncer, um lugar que eu tenho um orgulho muito grande de estar lá. Hoje a gente é a maior instituição de tratamento oncológico no Mato Grosso, né, e a gente vê que a vida é um sopro. Né, e uma enfermidade como a nossa, onde nós trabalhamos, a gente vê casos muito tristes, né, onde as pessoas sofrem muito. Então a gente recomenda que tenta se fazer ao máximo a vida regrada mesmo, para que evite esse tipo de doença, né? Algumas coisas a gente sabe que são evitáveis. Que é possível evitar. Sim. Dr. Lucas, como fica a sua saúde mental perante esse seu trabalho? Você vê diariamente, né, pessoas adoecidas, e não só fisicamente, mas psicologicamente, porque o câncer afeta também muito a saúde mental. Como é que você cuida de você? Gisele, eu vou te falar um negócio. Por incrível que pareça, o câncer, a gente se pega nas histórias ruins, mas não pega nas histórias boas. E aonde eu trabalho, onde eu consigo atender meus pacientes, a gente vê boas histórias. Claro que nem todo mundo consegue ter o mesmo sucesso, né? Por algum motivo o Papai do Céu quis que encerrasse a vida daquela pessoa, mas a gente se pega mais nas histórias positivas. Aquele paciente de cura que toca o sino da cura, que vem, nos agradece, que dá aquele abraço caloroso. Ontem foi até engraçado, eu ganhei 2 galinhas de presente. Galinha? Eu juro pra você. Hoje você vai criar galinha na sua casa? Não, já veio limpa. Vai ser hoje galinha com caipira com polenta lá em casa. Então, assim, isso faz com que a gente realmente acredite no nosso trabalho. Sim. E isso faz com que a gente cuide da nossa saúde mental. Porque boas histórias alimentam a gente. A gente não pode se alimentar com pensamentos negativos. A gente tem que chegar e entregar para os nossos pacientes os pensamentos positivos, os casos que deram certo, né? A gente não pode chegar e falar, fulano não conseguiu ter sucesso. Não. Sim. Olha, ciclano, Maria, João, que passou aqui comigo, tinha um caso semelhante como o seu, está curado. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar com as pessoas. Então eu fico muito satisfeito e muito feliz. Ai, me dá um aperto no peito. Vamos falar sobre a cirurgia? Quando que ela é indicada? Bom, porque às vezes o paciente tem que fazer quimioterapia. Uma quimioterapia, né? Isso. E às vezes precisa de uma cirurgia. Em que ponto que está a doença para chegar? Assim, Gisele, o tratamento do câncer, a gente fala que ele é um tratamento multidisciplinar. A gente envolve várias especialidades. Por isso é importante o tratamento num centro de referência, porque a gente tem uma comunicação com outros profissionais. Então, depende do estágio da doença, né? Para a gente define o tratamento conforme a cada estágio. Normalmente, nos estágios mais iniciais, a cirurgia a gente faz como a primeira opção. Tá? Então, a gente opera primeiro este paciente, posteriormente, com o resultado da cirurgia, a gente vai saber se ele vai ter que fazer um tratamento adicional, com quimioterapia ou radioterapia. Então, os tumores mais iniciais, preferencialmente, nós acabamos fazendo a cirurgia. Já os tumores mais intermediários ou avançados, nós definimos, assim, se vai para quimio ou radioterapia por um período. Para diminuir? Isso, para diminuir o tumor, e depois a gente vem e opera este tumor. E nos casos mais graves, a gente acaba nem operando, aí vai para quimio e radioterapia paliativo, onde o paciente vai ver o tempo de vida dele fazendo este tratamento.
Mas a cirurgia ele é o principal para a cura. Hoje o paciente, ele fica sabendo de tudo que acontece com ele? O Sim. médico fala abertamente? O que eu particularmente faço, Gisele? Eu acho que o médico, né, principalmente o oncologista, ele tem que ser como fosse um casamento. Né? A gente vai ter uma trajetória muito longa junto, né, então de várias consultas, e como um casamento tem que ter confiança. Se você não tem confiança no seu casamento, no seu cônjuge, você acaba não levando isso para frente. Então, claro que a gente tem tato e sensibilidade para ir passando as informações aos poucos para o paciente. Né? A gente sabe, a gente vai sentindo, nós temos percepção do que a gente pode ir passando para ele vai entendendo como é a jornada dele. E a partir do momento que ele entende a jornada e ele confia na gente, eu acho que o tratamento sai da maneira muito melhor. Né? Porque ele tem confiança, ele tem fé e as coisas acontecem. Muito bem, doutor Lucas, muito bom ouvi-lo. Obrigado, obrigado. Muito bom. Falamos aqui sobre a doença, mas falamos também aqui sobre a prevenção, que é possível prevenir, mas que também você precisa fazer a sua parte, os exames, Sim. o check-up, né? Cuide de você do jeitinho que você cuida do seu carro. A gente deu um exemplo aqui, eu acho muito, muito bom, porque a gente, principalmente os homens, né, que tem esse cuidado com o carro, que lavam o carro 2, 3 vezes por semana, deixa o carro sempre limpinho, aí passam aquela cera, né, Verdade. eu não sei para que aquela cera, mas enfim, passam uma cera, aí levam para revisão, e nessa revisão pede para fazer o balanceamento, o alinhamento, se for preciso trocar pneu, troca pneu também, enfim, é uma paixão pelo carro. E ainda paga. Não é mesmo? Por que não fazer o mesmo, né? Com uma pessoa que está dirigindo, gente. Com o motorista que é você. Fazer a mesma coisa. E sem saúde não tem carro, né? Como Pois você vai manter seu carro, trabalhar. Mas assim, eu acho que a gente tem como obrigação, você como comunicadora, é de realmente levar essa informação e fazer as pessoas entenderem a necessidade. Né? Eu acho que a gente avançou muito no tratamento. As pessoas também tinham medo de não vou fazer exame, que vai que eu tenho essa doença. Você sabe que acontece muito isso. Sim, conheço muita gente que não faz o exame quem procura acha, com medo de né? ter alguma coisa. Olha só que loucura. As pessoas têm essa frase, quem procura acha. Gente, não é assim que funciona. Quem procura acha. Veja só que doideira, né? E na verdade a gente está aqui com essa intenção de procurar e achar. E quem acha cura. Perfeito, isso aí. Ali, quem procura acha, quem acha cura. Porque hoje, Gisele, por exemplo, o tratamento, ele vem avançando muito e a chance de cura aumentou absurdamente. Principalmente, né, a gente tem, com a cirurgia hoje, a gente tem a cirurgia robótica. É verdade, a cirurgia robótica, fantástica. Nossa, é um resultado excelente para os pacientes, né? Eu opero esse tipo de cirurgia, então assim, a gente consegue ver o quanto está evoluindo o tratamento, recuperação, não tem grandes cortes, o paciente vai de alta mais precoce, as chances de sangramento são menores. Então, assim, é uma evolução gigantesca, né? Que hoje aqui no Mato Grosso já é disponível. A gente já opera os pacientes com câncer, já fazemos cirurgia robótica nesses pacientes. E a gente consegue levar a taxa de cura sem causar grandes cortes, sem causar grandes repercussões dos pacientes. Quando a gente vai no tratamento com quimioterapia, radioterapia, as medicações avançaram um monte. Então, o tratamento é muito mais efetivo. As máquinas de radioterapia conseguem fazer o tratamento exatamente naquele local. Então a gente consegue sim ter possibilidade de cura. A população tem que entender que, olha, se eu tiver essa doença, eu vou me tratar, eu vou curar. Então buscar fazer a busca ativa mesmo em relação à doença. Bom, para finalizar, eu gostaria de saber se esses exames são realizados pelo SUS. Sim, hoje o exame de colonoscopia, que é o padrão ouro para o diagnóstico, ele é disponibilidade em ampla rede, né? Então, aquela pessoa que está lá no interior ou que está aqui em Cuiabá, que procura o médico do posto, olha, assisti a entrevista, tenho idade para poder fazer o exame, nunca fiz o exame, então o médico vai solicitar e esse exame é realizado pela rede pública de saúde. Se esse exame tiver alguma alteração, esse paciente vai ser encaminhado ao Hospital do Câncer, onde ele vai ser tratado. Muito bem. Dr. Lucas, muitíssimo obrigada pela sua presença. Foi um prazer estar aqui. Informações valiosas. Eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou muito e nós gostaríamos que você voltasse mais vezes aqui, porque esse é um assunto, ele é atemporal, né? É para o resto da vida, a gente precisa falar sobre isso.
Sem dúvida, eu acho assim, para falar sobre câncer a gente tem o ano inteiro para conversar. O ano inteiro? Porque, é verdade. E assim, existem as campanhas todos ao longo do ano, como Outubro Rosa, e a gente está aqui realmente para reforçar a população a se ligar. Olha, realmente eu preciso parar, preciso fazer meus exames. O que a gente quer deixar como mensagem aqui, Gisele, é deixar, vamos fazer o diagnóstico da maneira mais precoce possível. Porque a gente vai tratar esses pacientes e vai curar esses pacientes. Muito bem. Obrigado, tá? Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Vamos agora para o intervalo e no próximo bloco nós receberemos a Aline Grazielli, dermatologista, para falar sobre o processo de emagrecimento e como isso afeta o nosso corpo, pele, cabelo, unhas e tudo mais. Volto já já. O SAMU não vai fechar em Cuiabá. O que o governo de Mato Grosso fez foi uma parceria entre SAMU e Corpo de Bombeiros. E o resultado é ampliação e melhoria do serviço para a população. Todo atendimento agora é centralizado. O número de equipes mais que dobrou, saltou de 12 para 25. Foi super rápido, meu pai foi imobilizado, foi bem tratado e em menos de um dia, sem sequelas, meu pai estava em casa. E o tempo de espera pelo atendimento caiu 9 minutos. Na prática, essa integração significa mais agilidade no atendimento para quem precisa. Rapidez, pela sensibilidade que tiveram comigo, sabe? Naquele momento ali. Porque a gente está ali, a gente está entregue. Na emergência, cada minuto faz diferença. Se você precisar, pode ligar no 90, 192 ou 193, que o SAMU ou o Corpo de Bombeiros irá te atender. Governo de Mato Grosso. A natação é uma das atividades mais completas para o corpo e para a mente. Na Academia Medley, o treino de natação para adultos é pensado para todos os níveis. Com orientação de professores experientes, você melhora a respiração, fortalece a musculatura, aumenta a resistência e ainda reduz o estresse do dia a dia. Cuide da sua saúde, movimente seu corpo e descubra o prazer de nadar. Academia Medley. Tradição, qualidade e resultados dentro d'água. Como é que estão mexendo mesmo na pracinha? Agora eu vou descobrir se essa obra vai pra frente. Moço, escuta, já tem prazo de entrega essa obra? Vai ter árvore aqui? Olha, com esse calorão, minha maior bronca é uma praça sem árvore. Aí não dá, né, moço? Tem até umas árvores ali querendo cair. Se o senhor for tirar, tem que colocar em outro lugar, viu? Eu sou aposentada, moço. Só da tarde eu gosto aqui de dar meus passeios, minha caminhada, meus exercícios. Agora com esse sol... Senhora, licença. Sabia que tem um jeito mais fácil da senhora saber tudo isso? Sim. Com as novas funções Meio Ambiente e Previdência do radar de controle do TCE. Todos conseguem ver como o dinheiro público está sendo utilizado. Dá para saber como andam os investimentos em serviços sociais e até a arborização de áreas importantes como essa. Basta acessar radar.tce.mt.gov.br e fica tranquila, vai ter sombra e muita árvore. Meio Ambiente e Previdência Social estão no radar. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Aquapark Pantanal, lugar da família feliz. Estamos de volta! Este programa é ao vivo aqui na TV Gazeta. Tem Repeteco hoje à noite. Produção, qual é o horário do nosso Repeteco? Hoje, às 22h30. Então, você que assistiu a entrevista anterior do Dr. Lucas Bertolin, que é cirurgião oncológico, falou sobre câncer coloretal. Perdeu? À noite, então, você assiste, tá? E agora, eu entrevisto aqui a Aline Monsale, dermatologista. Eu falei Aline Grazielli, mas ela falou que sou mais conhecida como Aline Monsale. Então, vamos de Aline Monsale, dermatologista, e falaremos sobre o processo que as pessoas passam quando começam a emagrecer.
Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Tão é um prazer linda. estar aqui. Gente. Bom dia e boa noite, porque tem repeteco, Tem repeteco. a todos os telespectadores. A Aline já foi Miss. Sim, fui a primeira brasileira a trazer o título de Miss Glam World para nossa terrinha. Cuiabana de Chapecruz, então tenho muito orgulho. Você foi Foi na Índia. Na Índia. Eu fui como Miss Brasil para a Índia, competi com mulheres belíssimas e trouxe a coroa pra gente em 2024. Então, ano passado eu entreguei a coroa. Meu Deus, linda, linda. E dermatologista, e cuida de muita gente. Exatamente. Inclusive, você trabalha no Hospital do Câncer. Exato, trabalho junto com o Dr. Lucas, lá no HCAM. Bom, mas hoje falaremos sobre o emagrecimento e esse processo, né? E às vezes a pessoa nem percebe que passa, outras pessoas percebem mais, outras percebem menos. Porque hoje as pessoas buscam emagrecer, mas elas vão para uma academia, elas vão para uma cirurgia bariátrica, às vezes uma dieta e vão tentando. As canetas emagrecedoras agora estão em alta, mas aí começa aquele emagrecimento e a pessoa começa a ficar diferente. Isso. O processo natural de envelhecimento já faz a gente perder os coxinhos de gordura, a gente tem uma flacidez maior, a gente começa a fazer lugares que a pele começa a cair. Isso já é um processo natural do envelhecimento da nossa pele. A partir dos 30 anos, a gente não produz mais colágeno e a gente degrada 1% ao ano. Então, isso faz parte do envelhecimento. Quando a gente associa emagrecimento a esse processo, a gente tem uma perda muito maior, uma perda muito rápida e o corpo não consegue acompanhar para manter as estruturas do corpo e da face. Então, eu acho que a palavra-chave quando a gente pensa em emagrecimento é programação. Porque aí você vai se programar e vai ter um cuidado dobrado aí. Exato. O nosso corpo ele é muito inteligente. Então, se ele começa a perder peso muito rápido, sem cuidar da parte de alimentação, sem cuidar das comorbidades, que são as doenças que a gente já tem, ele começa a entrar em estado de alerta. E aí ele começa a tirar de coisas que não são importantes, especialmente pele, cabelo e unha, para priorizar órgãos-alvos, coração, pulmão, rim. Então ele usa toda a energia... Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. É uma inteligência natural do nosso organismo. Então ele vai cair cabelo, a unha vai ficar fraca, a pele vai ficar flácida, seca, mais envelhecida. E isso é esperado se você não trabalha isso antes do emagrecimento. E aí, as pessoas te procuram? Sim. Quando começam a emagrecer, quando se planejam para este emagrecimento, Não. ou elas te procuram quando já, meu Deus, Exato. doutora, me salve, meu cabelo, minhas unhas estão super frágeis, fraquinhas, a minha pele, o que está acontecendo comigo? O desespero do consultório é que a paciente chega lá assim com uma sacolinha cheia de cabelo, aquele monte de vídeo mostrando, doutora, isso aqui é o tanto de cabelo que cai quando eu tomo banho. Meu Deus. Ah, minha pele, eu tô com um avental cobrindo a minha pele aqui na barriga, olha esse molinho aqui, começa, minha cara tá derretendo. Já chega quando aquilo incomoda no espelho, né? E aí a gente perdeu um timing importante, né, de ação, porque muitas tecnologias que a gente tem hoje em dia precisam ainda de gordura para fazer esse reposicionamento. Então é interessante a gente programar. Vou fazer uma bariátrica, vou mudar o estilo de vida, porque a gente sabe que dá para perder uma certa quantia de peso saudável com alimentação, acompanhamento nutricional, atividade física, que as canetas vieram para ficar. E assim, eu como muito estudiosa de medicações, eu sou apaixonada pela ciência por trás disso. E elas vieram com essa perda de peso um pouquinho mais rápida do que na atividade física. Sim! Pra gente entender... Por isso ganhou, né? O pessoal ganhou popularidade, ganhou né? muita popularidade. Pra gente entender um pouquinho, eu sei que é muito importante ter um endocrinologista para chamar de seu se você estiver usando as canetas. Primeiro, a gente fala caneta emagrecedora, parece que é algo simples, mas elas são medicações importantíssimas que inicialmente foram criadas para o diabetes tipo 2. E aí viu que existia uma perda de peso, percentil de perda de peso muito alto e seguro. E aí ela foi incluída em bula para obesidade. A primeira que apareceu foi a semaglutida, né? Que ela imita um hormônio que é liberado no nosso próprio organismo, que é a GLP-1.
Então ela vai lá, se liga no receptor de GLP-1 e esse GLP-1 ele tem o efeito de melhorar a saciedade, então você não sente tanta fome. Ele diminui o movimento do seu estômago, então como a comida fica lá mais tempo, você não fica comendo de forma recorrente, né? Então ele melhorou essa questão daquele apetite, da voracidade de comida. Veio a nova caneta, que aí ela é dupla, porque ela imita tanto o GLP-1 quanto o GIP, que são duas incretinas, hormônios do intestino. Então ela vai ligar 2 receptores, por isso que agora a super famosa, ela perde peso mais rápido, né, e tudo isso. E outras em estudo que mimetizam, né, imitam 3, que é a retatrutida, que ainda está em estudo, não está liberada no Brasil, que imita o glucagon. E aí ela vai pegar essa gordura que já existe e dar para o corpo utilizar como energia. Então a gente sabe que é fantástico, mas precisa de um cuidado e um acompanhamento. E aí, como é esse acompanhamento? Bom, antes de começar, né, a usar as canetas ou qualquer outra dieta, enfim, antes de começar a emagrecer, você precisa então se programar. E quem é o profissional que ele vai buscar primeiro? Ótimo, um profissional de fato que trabalha isso inicialmente, que é a obesidade, né, e o diabetes, é o endocrinologista. Então ele precisa fazer os seus exames, ver suas comorbidades, como está a sua glicemia, se você tem outras doenças que não podem utilizar a caneta, por exemplo, então investigar principalmente tireoide, nódulos de tireoide, alguns tipos de câncer de tireoide, que não pode utilizar as canetinhas porque o risco disso crescer é grande. Pronto, você pode usar a medicação. Você precisa entender que ela age diferente em organismos diferentes. A gente tem inúmeros estudos. Não pode usar a dose muito alta, perder peso muito rápido, ficar sem comer, porque como ela tira a sua fome, muitas pessoas ficam sem comer. Se você fica sem comer, acontece esses casos de pancreatite que vão aparecendo no jornal, sabe? Sim, mas as que pessoas... é associado à caneta. Mas as pessoas quando usam as canetas, as que eu conheço, elas dizem o seguinte, eu tô sem fome porque eu estou usando a caneta, então eu não vou comer. Exato, e esse muito porque tempo sem comer... deixar sem fome? É não comer? A ideia é diminuir essa fome, esse apetite, mas você não pode ficar sem comer, o seu organismo não entende que você está sem comer. Então mesmo ele que seja começa a menos. causar problemas. Então você precisa de um acompanhamento nutricional, você precisa ter um aporte de vitaminas e especialmente proteínas para não perder estruturas do corpo. Então quando a gente fala de emagrecimento saudável, é ter um percentil de perda de peso que não atrapalhe o funcionamento normal do seu organismo. Então, o médico que vai te prescrever tem que estar te acompanhando com os exames sobre dose, sobre efeitos colaterais, né? Náuseas, vômitos, diarreia, são efeitos colaterais que acontecem. O médico que acompanha a tua pele, teu cabelo, tua unha, tem que estar sabendo do que está acontecendo antes pra gente fazer suplementações, pra gente entrar com tecnologias que vão reposicionar os coxinhos de gordura. A gente tem os injetáveis, que estimulam colágeno, que podem fazer como preenchedores, para quem já teve uma perca muito grande. A gente tem produtos para couro cabeludo, para estímulo de crescimento, quando tem essa perda de cabelo, que é o eflúvio telógeno. É terrível a perda de cabelo, né? Perde muito cabelo, é um eflúvio bem grande, é assustador. Geralmente quando a gente trata, né, ele dura uns 3 meses, que é o ciclo telógeno do fio, ele volta a crescer. A atenção que a gente tem que dar é que existem pessoas que têm risco de calvície, que é uma outra doença, que é a androgenética. E aí quando esse fio nasce, ele que poderia entrar num fio de androgenética, que é uma calvície, um cabelo muito mais fino, né, que é o cabelo que mostra o couro da cabeça, que quando você vai prender um rabo de cavalo ele é fininho, que você ia ter lá nos 60 anos, você com 30 desenvolve essa androgenética mais precoce. Tem que acompanhar. Corpo. Então a gente tem muitas tecnologias e a gente tem que entender o corpo como camadas. Então a gente tem a parte óssea, que é um arcabouço fixo, a parte muscular, a parte da gordura, da hipoderme ali e a pele. Não adianta trabalhar só aqui em cima, então não adianta só ficar passando creminho. A gente tem que trabalhar essa parte óssea, tem que trabalhar a atividade física, estímulos de campo eletromagnético que a gente tem, né? Hoje, campos eletromagnéticos que trabalham a parte muscular para dar essa estrutura. Trabalhar essa parte de gordura, que não perde igual, então a gente perde muito rápido bumbum,
rosto, né? Mulher perde seio, mas fica aquela pochetezinha, fica aquela coisinha aqui. Então a gente trabalha essa parte de gordura reposicionando e aí sim pele e flacidez. Porque quando a gente tem só a pele ali, a gente não tem nenhuma outra estrutura para sustentar. Então quer dizer que emagrecer dá trabalho, né? Emagrecer é importante, especialmente quando a gente entende que a obesidade está atingindo níveis mundiais, que é uma doença inflamatória crônica, sistêmica, não é só peso de balança, a gente sabe que ela influencia em toda a carga metabólica, que as drogas são importantes, são muito bem-vindas, mas precisa de programação. Você não pode perder peso e perder a saúde junto. E aí a gente vê muita gente também usando as canetas por um determinado, um tempo mais curtinho, assim, sabe? Para eventos mais... Aí tem um evento para ir, então eu vou usar a caneta, vou perder uns 4 quilos para entrar naquele vestido, e depois volta a vida normal, depois volta para a caneta e assim sucessivamente. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade líquida, muito fluida, tudo muito rápido, né? De resultados imediatos, de filtro de Instagram, né? Então, todo mundo quer resultado muito rápido. Com drogas específicas, a gente consegue esse resultado rápido, mas ele não é sustentado. Os estudos atuais mostram que a gente utilizar esses incretinomiméricos, eles precisam ser usados a longo prazo. Vai ser como se fosse um tratamento para diabetes que você toma para sempre. Ele tem esse efeito pontual, só que o corpo entende como um estado de alerta e de emergência, e aí vem as consequências. Então não pode aumentar muito rápido, não pode parar de tomar de uma vez, a gente tem que acompanhar. Não é que ele não vai fazer efeito, ele vai, mas a que preço? A que preço? Aline, você, quando a pessoa ela quer emagrecer e ela vai direto na caneta, o ideal é que ela tente de outras formas primeiro, não é? É que depende, né? A gente sabe que a pessoa que quer emagrecer, ela já tentou muita coisa, mas especialmente sem acompanhamento. Quando a gente fala que não... Mas a gente precisa preparar a vida, né? A gente precisa estar em atividade física para preservar esse músculo, porque o corpo, quando ele perde gordura, ele não perde só gordura. O que a gente faz muito é perceber que na bioimpedância, ela mostra percentil de gordura, de água, osso e músculo. Você perde muito músculo junto. E isso é um problema muito grande, né? A sarcopenia é um problema muito grande, especialmente para quem já está acima dos 50 anos. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento de atividade física, de suplementação, para que não tenha essa sarcopenia, porque vai existir. Né? Então tem que preparar, tem que estar fazendo o básico, as mudanças de qualidade de vida, de alimentação saudável, reorganizar a rotina alimentar mesmo sem fome, priorizar proteínas, vitaminas, né, zinco, que a gente precisa para a estrutura do organismo funcionar bem, se hidratar bem, porque às vezes ele tira até a sede e a gente mora num lugar muito quente, desidrata e vem muitos efeitos colaterais, muitos efeitos colaterais por desidratação. Então a gente precisa estar com a base organizada para entrar um degrau acima. E o que você vê, assim, no nosso cenário, né, os seus pacientes, o que mais acontece? 2 coisas. Flacidez é a principal queixa, né? Então, aquela pele já caída, já envelhecida. E queda de cabelo, que é a principal queixa capilar, né? Ele fica seco, ele começa a quebrar, mas a gente sabe que a queda é o que mais assusta. Nós estamos falando de homens e de mulheres. Homens e mulheres. Homens e mulheres. A queixa é a mesma. Mulheres têm uma pretensão maior a ter flacidez por conta da questão hormonal, né? A testosterona da mulher é naturalmente mais baixa, então essa preservação muscular a gente fica um pouquinho atrás dos homens. Então a gente tem um pouquinho mais de flacidez natural. Então, programar. Conversa com o seu dermatologista antes, faz as programações, uma perda regular, não fazer pico de perda, faz aquele platô que o teu corpo consegue acomodar e acostumar, né? Você não tem tantos efeitos colaterais. Acompanhar a parte de exames, então às vezes a pessoa começa a usar, não estou sentindo nada e para o acompanhamento. O fato de você sentir já quer dizer que está acontecendo há muito tempo, há muita coisa lá dentro do seu organismo, porque ele vai tentar se equilibrar de alguma forma. Né? Então, essa programação é importante. Programar antes de emagrecer. Quando a gente falava em bariátrica,
ficavam meses com psicólogo para entender o processo, nutricionista, atividade física, até todo mundo fazer uma cartinha e se liberar para a preparando cirurgia. mesmo, porque é um sabia, preparo, as pessoas tinham a informação de que depois da cirurgia tudo muda. Tudo muda, né? Então você precisa estar bem estabelecido com seus objetivos e repensar caso os objetivos não forem atendidos. Ninguém vai tratar igual. Né? Uma pessoa única. Claro, quando é feito este acompanhamento, aí uma dúvida aqui. A flacidez, ela vai diminuir? A pele não vai ter essa mudança? Vamos falar da parte dermatológica. Eu quero saber, e aí? Então, meu rosto não vai derreter se eu fizer um tratamento junto com a medicação para emagrecer? A gente pode preparar o organismo de múltiplas formas, né? Então, parte nutricional, atividade física, a gente está bem estabelecido e a gente tem tecnologias para isso. Então, a gente tem lasers que podem estimular colágeno, lasers para fazer ancoragem. A gente tem ultrassom de terceira geração, que ele faz tanto o reposicionamento de gordura quanto o estímulo de colágeno. Então, ela dá, sabe aquela subidinha que toda mulher quer? Lifting. Ele consegue fazer sem um procedimento cirúrgico. Melhora a qualidade de pele. O que eu falo para as minhas pacientes? Quando a gente trabalha a flacidez, a gente transforma um lençol num edredom. Quando você puxa a bochechinha do nenê cheio de colágeno, é um edredom. Se você tá puxando sua bochecha, seu pescoço tá vindo aquela pele fininha, né? Conversa com a sua dermato que você tá precisando trocar seu lençol por um edredom. E a gente faz isso, reestrutura, e essa perda não vem de forma brusca para cair tudo. Quando a gente já tem muita flacidez, é muito mais difícil de tratar. Você não tem coxinha de pouso para estruturar, você tem muita pele sobrando, né? Abdômen, por exemplo, não é só nas canetinhas que vem a flacidez. A gente sabe que corredoras perdem muita massa, né? Pós-gestação. Então fica aquela abdômen, você pode trabalhar o que for, ainda fica aquela coisinha no pé da barriga que incomoda. Então a gente tem tecnologias para isso, a gente tem ultrassom, a gente tem laser, a gente tem microagulhamento com radiofrequência que contrai essa pele, ela meio que machuca a pele, nasce um novo colágeno e ela sobe essa pele e fica firme. Então a gente tem que ver para qual pessoa, a idade influencia muito, a quantidade de colágeno que você já tem, a produção que você pode ter, para poder indicar a tecnologia e o procedimento. Sim. E aí, depois, Aline, tudo feito, se essa pessoa ainda tiver uma gordurinha aqui, a outra ali, ainda um pouco de flacidez, poxa vida, tá tudo certo, né? A gente precisa entender que o nosso corpo é a nossa casa e ele é o termômetro de tudo que a gente vive. Não dá para se cobrar demais, né? E querer a perfeição, né, Aline? Não acredite no Instagram. Aquelas coisas de Instagram, de luz, de Photoshop, de filtro, assim, inatingível, né? A gente não tem que se pautar por isso. Você, sim, precisa envelhecer bem, precisa emagrecer bem, precisa estar melhor a cada dia e, o principal, se reconhecendo no espelho. Exatamente. Se reconhecendo no espelho. Eu digo sempre que os procedimentos que a gente faz na dermatologia, a pessoa precisa te olhar e falar, nossa, você tá linda, mas não percebeu o que você fez. Sim. Ela olhar pra você e falar, nossa, você fez a boca? Ah, você fez um botox? Não, nossa, você fez a boca. Exato. Então, assim, você tem que estar muito bem, como se você tivesse acordado plena e voltado de férias agora. Dizem que o menos é mais, eu acredito muito nisso. E individualizar, não existe receita de bolo. Tenha seu médico de confiança, converse com ele vai saber te orientar e precisa cuidar da saúde, gente. O emagrecimento é importante, obesidade é uma doença, né? A gente tem até um estudo, eu trabalho muito com doenças imunomediadas, eu faço muita doença, psoríase, dermatite atópica, e a gente tem imunobiológicos para essas doenças. Os estudos das canetas estão tão à frente, que o laboratório que faz essa caneta de emagrecimento, ela também faz biológico para psoríase e criou um estudo que chama Together, as duas canetas junto. E a gente percebeu melhora nas doenças inflamatórias, especialmente na psoríase, quando a gente trabalha a obesidade. Então assim, ela veio para ficar. Eu sou apaixonada pelos estudos. E a gente vê a paixão mesmo da Aline. A gente vai ter que encerrar. A gente vai ter que encerrar. Deu o nosso horário, a gente tem que ir embora. Mas, Aline, obrigada, viu, pela sua presença. Adorei. Linda, maravilhosa, inteligente. Adorei. Vamos embora, então. Naquela câmera a gente dá tchau pra todo mundo. E até amanhã, hein, gente? Até amanhã, eu volto.